Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bom dia, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News 107.1, também pelo nosso YouTube. Programa que vai ao ar todo sábado das 11 ao meio-dia, sempre com uma boa conversa, um bom bate-papo com personalidades do meio social, empresarial, de várias áreas, sempre com o objetivo de trazer para vocês grandes temas e grandes conversas e também as novidades, né, de Curitiba, do Paraná e, por que não, até do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados especiais. Aqui à minha esquerda, o Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault do Brasil. Seja bem-vindo, Kaique, aqui ao Grandes por Bessa. Grande prazer estar com você aqui hoje, Bessa. Obrigado pelo convite. Obrigado. E aqui à minha direita, José Álvaro da Silva Carneiro, diretor corporativo, isso, do Complexo Pequeno Príncipe, né? Isso. Seja bem-vindo também, Zé. Bom dia a todos, bom dia Bessa, bom dia Kaique. Hoje vamos falar aqui de Renault, né, as novidades da Renault do Brasil, porque a Renault está fazendo este ano 25 anos, vai fazer, né? E também as novidades do Pequeno Príncipe, mas mais especificamente a gente vai falar aqui do Gala do Bem, que é o grande evento que o Pequeno Príncipe promove já há alguns anos, né? Essa será a 13ª edição e é um grande evento que para, enfim, apoiar o Pequeno Príncipe, os seus projetos, as suas causas. O Kaique chegou aqui a bordo de um elegante Megane E-Tech 100% elétrico, né? Vermelho aqui, da cor do nosso microfone, inclusive. Um carro muito bacana, que é o grande lançamento, digamos assim, da Renault, né, Kaique? Sim, Bessa, realmente esse é o próximo lançamento, né? Estamos aqui gravando esse programa agora, indo ao ar agora. E no próximo mês de setembro, dia 21, será o lançamento oficial do Megane E-Tech, como a gente chama, que é um Megane 100% elétrico, aqui no mercado brasileiro. Esse produto é um carro importado, né? Faz parte aí da nossa... Nós estamos ampliando, né, a nossa gama de veículos elétricos no Brasil. Já conta, né, com o Kwid E-Tech, com o Kangoo E-Tech e agora chegando o Megane E-Tech. Pois é, e esse Megane que você chegou dirigindo aqui, né, um carro muito imponente, né? Você olha para ele assim, você fala assim, poxa, tá chegando aí o presidente da Renault Mundial, né? Mas é um carro, enfim, ele é importado, ele é todo produzido na França. Isso, esse é produzido na França. O Megane, ele é um carro... Bom, a gente tem... A Renault é pioneira, né, na eletrificação, nessa nova geração, podemos dizer, né? São mais de 10 anos, né, de comercialização de veículos 100% elétricos, né? Temos o Zoe, que também é comercializado no Brasil, né, lançado já há mais de 10 anos. São mais de 450 mil veículos elétricos vendidos em todo o mundo. E aqui no Brasil, desde 2013, a gente já oferece também algumas opções de veículos elétricos. Tem um pequenininho de 2 lugares, Twizy, que a gente já vendeu, né, em alguns projetos. Fernando de Noronha tem. O Twizy não está sendo testado pela Guarda Municipal de Curitiba? Também, exatamente. A gente cedeu alguns dos Twizy, que está sendo utilizado, né, pela Guarda Municipal em parques. Já fizemos essa parceria em outros momentos, então realmente está sendo um carro ideal, né, para poder ajudar a Guarda Municipal nos parques aí de Curitiba. Então esse é o Twizy, realmente, é um primeiro produto. A gente tem realmente uma gama, né? Aí tem o Zoe, como eu disse, que já vendemos aqui já há alguns anos, e temos também o Kangoo. O Kangoo é um furgão, né, pequeno, de carga, e é muito útil, né, agora, principalmente, né, as empresas hoje querendo reduzir aí, como se diz, a pegada de carbono, né, o impacto ambiental. Então, para entrega nas cidades, um furgão elétrico é o ideal. Então, a gente já tem vendas aí expressivas. Foi o carro mais vendido nosso elétrico no ano passado, inclusive, para empresas, né, que tem aí essa atividade de entrega nas grandes cidades. Então, zero, né, emissões de poluentes no uso na cidade. Óbvio que é importante ter, né, uma energia elétrica gerada de forma limpa também, para que, né, todo o processo seja 100% com zero emissão em todo o processo. Então, a nossa gama de veículos elétricos, hoje tem já o Kwid, o Zoe e, como eu disse, o Kangoo. Agora chega o Megane, que é um carro, como você disse, de alto nível, digamos assim. É um carro que foi lançado ano passado na Europa, realmente é um grande sucesso. Já vendemos mais de 50 mil carros desse. Até por isso a gente queríamos ter trazido já antes para o Brasil,
mas não tivemos disponibilidade, né, do produto, da produção lá na Europa, que está realmente indo muito bem. E agora, felizmente, já conseguimos agora trazer já o primeiro lote e na sequência continuaremos trazendo aí a oferta para o mercado brasileiro. E como é que será a comercialização desse Megane E-Tech aqui? Porque como é um carro importado, né? Isso. Quem quiser, por exemplo... Não, olha, essa comercialização vai ser... Bom, a gente tem uma rede, né, hoje já em todo o Brasil, vai estar na em torno rede de 70... de concessionárias. Isso, 270 concessionárias, né? O Kwid, por exemplo, também pode ser comercializado, né, elétrico, né, o E-Tech, em toda a rede nossa, em todo o território nacional. E o Megane vai ser possível comprar também pela internet, né? A gente tem os nossos canais de venda pela internet, então qualquer um pode entrar pela internet, comprar o veículo, escolher a concessionária que vai receber, né, ali mais próxima ou de preferência, e aí o carro vai ser entregue ali para o cliente que escolheu a receber naquela concessionária. Então, hoje a gente tem, né, todas as formas, né, todos os canais de vendas aí, e a internet, a gente lançou isso com o Kwid lá em 2018, foi um grande sucesso. De lá para cá, depois colocamos toda a nossa gama também disponível na internet, sempre através de uma concessionária, mas o cliente pode entrar, conhecer, escolher, detalhar ali e fazer a compra também pela internet em todo o território nacional. Então, legal. E olha só, antes de passar a bola aqui para o Zé Álvaro, né, para a gente falar do Gala do Bem, e eu sei que até essa foi uma feliz coincidência, não foi pensado nisso, mas é uma coincidência feliz, o fato de vocês dois estarem hoje aqui no mesmo programa, né, porque há umas conexões aí entre Renault e o Hospital Pequeno Príncipe, né, Zé? Sim, principalmente lembrando que o nome Pequeno Príncipe vem do livro, claro, né, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Nós temos uma boa relação com a Fundação Saint-Exupéry, na França. Eles nos apoiam, então articulam muitas parcerias entre empresas próximas à Fundação e a gente, acho que a principal é a IWC. E além disso, o fato da gente ter a diretora executiva do hospital, que é a Iti Cristina, que é a sua esposa, que é minha esposa, ela é uma Legião d'Honneur, ela é uma comendadora da Legião de Honra Francesa, que é uma honraria muito especial, criada por Napoleão e concedida pelo presidente da França. Então é uma honraria muito especial. Poucas mulheres no Brasil têm. Acho que ela é a única paranaense mulher que nesse momento viva. Já faz alguns anos, né, que ela recebeu. Já faz alguns anos que ela recebeu, e recebeu justo por decorrência, seja do trabalho humanitário que a gente realiza lá no Hospital Pequeno Príncipe, seja por conta da difusão do nome Pequeno Príncipe e dos valores do autor, do Saint-Exupéry, que não escreveu apenas esse livro, ele escreveu outros, alguns muito conhecidos, que ficaram na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos e na França por muitos anos, mas isso aconteceu nos anos 30. Então, essa honraria também tem relação com essa relação Brasil-França, né, que a gente, de alguma forma, contribui divulgando o nome Pequeno Príncipe. Claro. Então, o fato da Renault ser uma empresa francesa e o fato da gente ter essa relação especial, a gente é, entre aspas, digamos, amigo da França, né, e dessas relações entre os países. Bacana. Mas a Renault, a despeito de ser uma empresa francesa, né, Kaique, mas a Renault do Brasil, ela se considera e se diz uma empresa brasileira e paranaense, né? Tanto é que está fazendo 25 anos e esse foi o motivo principal desse convite para que você estivesse aqui com a gente hoje. Os 25 anos serão comemorados, completados no dia 4 de dezembro, que foi a data de inauguração da fábrica, né, aqui do complexo Ayrton Senna, né? Exatamente, a Renault com muito orgulho, né? Se diz uma empresa paranaense, né? Então, a gente, né, fomos muito bem recebidos aqui desde o início, né? Começou realmente a pedra fundamental foi em 96, né? Então houve toda uma negociação antes disso, e felizmente, né, o Paraná foi escolhido, São José dos Pinhais, aqui na Grande Curitiba, para poder sediar essa fábrica. Foi a primeira fábrica ali da Renault, né, no continente americano, aqui fora da Europa. E é um complexo industrial que a gente chama, né? Aliás, uma curiosidade, né, não sei se todos sabem, complexo industrial que se chama Ayrton Senna, né? Pela história aí, a curiosidade é que a primeira vitória do Ayrton Senna, né, na Fórmula 1, um dos nossos ídolos aí, obviamente, foi com um Lotus com motor Renault.
Então tem uma ligação bacana e também, obviamente, com a família. Por isso o nome, então. Esse é o nome, Complexo Ayrton Senna. Por ser um complexo, né, hoje temos, ali em 98 foi inaugurada a primeira fábrica, depois tivemos a inauguração das outras 3 fábricas que temos no complexo, totalizando 4 fábricas, né? Então são 4 fábricas dentro do Complexo Ayrton Senna, uma fábrica de veículos que tem capacidade ali de 320 mil veículos por ano. Ali é uma curiosidade, a gente faz um carro por minuto. Tem uma estrutura que faz um carro por minuto, né? Acho que é bastante curioso isso, né? Alguém que visita lá, às vezes, poxa, mas como que é isso? Como que funciona aí? Você teve a oportunidade, né, Bessa, de estar com a gente lá? Tive lá há poucos dias. Aí temos a segunda fábrica de veículos comerciais leves, né, que faz a Master, que é líder do seu segmento, né, uma van grande aqui no mercado brasileiro já há 9 anos e que tem capacidade de 60 mil carros por ano. Então, total de produção de veículos, 380 mil veículos por ano. Temos ainda 2 outras fábricas dedicadas à fabricação de motores, né, uma que é a injeção de alumínio e a de motores, que tem capacidade de 500 mil motores por ano. Então, é um complexo, né, é bastante amplo. Importante dizer, 40% da nossa área de 2,5 milhões de metros quadrados é de mata preservada, né, que a gente cuida, preserva, né, e esse é um dos nossos compromissos, né, e também ambientais. E esse complexo, né, as fábricas de motores agora pertencem a uma outra empresa da Renault, do grupo Renault, que se chama Horse, né, recentemente houve essa separação, mas estão dentro do Complexo Ayrton Senna, com toda essa estrutura. São 5.300 pessoas, é importante dizer, né? Temos muita tecnologia, mas obviamente a Renault é feita de pessoas, né, que nos dá muito orgulho, e são 5.300 colaboradores ali diretos dentro do complexo, outros 3.000 indiretos que passam pelo complexo. Então, é realmente um grande complexo industrial em que a gente tem ali cerca de 8.000, 9.000 pessoas todos os dias, né? Temos restaurantes e tal, toda uma estrutura, um centro médico muito completo, realmente poder apoiar, né, os colaboradores ali. Então, é muita alegria, né, para a gente comemorar 25 anos, né, esse ano. E sim, o Megane é um dos lançamentos, mas teremos outros motivos para comemorar aí até o fim do ano. Eu não posso abrir muito aqui agora, mas teremos outras boas notícias aí até o fim do ano da Renault para comemorar esses anos de 25 anos. Há toda uma programação que vai culminar com os 25 anos, né, em dezembro. Isso, a data é 4 de dezembro, né? Já houve alguns eventos, né, inclusive. Sim, já fizemos alguns. A gente tem muita comemoração interna também, como eu disse, com os colaboradores, né? Mas também, obviamente, a gente envolve toda a nossa cadeia de valor, né? Os fornecedores. Vale dizer, né? No Paraná, a gente estima que em outros 25 mil colaboradores, né, dos nossos fornecedores, né, tem ali essa dedicação nos fornecedores para a Renault também dentro do Paraná. Se a gente pensar nos 5.300 colaboradores diretos, né, falar que cada família tem ali 3 pessoas, né, então você tem um impacto aí bastante significativo, né, social, né, da Renault, que nos enche de orgulho. Então, além do lançamento do Megane, que é o próximo, né, aí em setembro, dia 21 de setembro, já temos a data. Já bem próximo agora. Uhum. Isso. E depois a gente vai ter, né, mais novidades, vamos apresentar alguns outros produtos aí. E dia 4, sem dúvida, ali, aquele final de semana, vamos ter uma série de comemorações com os colaboradores também, ali na nossa fábrica. E no dia 4, vamos fazer, sim, um evento muito especial e convidando, como eu disse, toda a nossa cadeia de valor, né? Fornecedores, concessionários, colaboradores, autoridades, né? E óbvio, aproveito para poder fazer aqui o convite já para você, Bessa, que esteve com a gente na inauguração, correto? Exatamente, estive lá. Então é importante. Na pedra fundamental, né? Dos 25 anos. 25 anos atrás ainda dá para dizer que a gente esteve lá, né, Zé? Certamente. Bom, vamos pular aqui um pouco para o Gala do Bem, né? No último dia 2, inclusive a França está presente hoje aqui nesse nosso bate-papo, né? Porque lá no restaurante Ile de France, né? Pra gente dar uma caprichada aqui na pronúncia, mas no restaurante Ile de France houve o jantar de apresentação da 13ª edição do Gala do Bem, Pequeno Príncipe, que é o primeiro depois da pandemia, né, Zé? Isso. Na pandemia nós fizemos jantares virtuais, entregando a refeição na casa das pessoas, então isso aconteceu em 2021. 22 a gente já retomou presencialmente e foi em Nova York. Então agora a gente volta para Curitiba depois de bastante tempo. Você se lembra quando foi o último aqui em Curitiba? O primeiro foi em 2011 aqui. Nossa. E o último em Curitiba foi em 2018. Uhum. E tem essa outra coincidência com o mundo francês, porque o curador da gastronomia e, digamos, cozinheiro oficial é o Claude Tragros.
Então, o Claude é uma... Claude, que maravilha, Trago. Isso. O Claude é de uma família muito conhecida no planeta, né? Na França também muito. O pai dele... Não só no planeta do Pequeno Príncipe, né? Mas no planeta... O planeta gastronômico, certo, digamos assim. Quem gosta de gastronomia sabe que o pai dele, o Pierre Troisgros, foi um dos inventores da Nouvelle Cuisine francesa, junto com o Paul Bocuse, né? Então, inclusive, um dos nossos gala em Nova York, o Claude cozinhou junto com o filho do Paul Bocuse. Foi a primeira vez que a segunda geração cozinhou junto. Então, através da gastronomia, a gente faz uma celebração, lembrando que dividir a mesa é uma coisa muito antiga, muito importante, bíblica até, né? Dividir a mesa significa se unir em torno de um propósito comum. No nosso caso, é o apoio da comunidade às atividades do Pequeno Príncipe, principalmente oncologia, pesquisa oncológica, transplante de medula, que é uma das atividades mais complexas, se não a mais complexa que a gente faz, e que precisa do apoio da comunidade. Então, isso é muito relevante para nós, seja o apoio, né, e as pessoas que estarão presentes, seja a manutenção dessa atividade para a comunidade. Que é super importante, né? Bom, além da participação do Claude Troisgros, que é o padrinho e o curador do Gala do Bem, outros dois grandes nomes da gastronomia estarão presentes nesse Gala do Bem, não é? Sim. Um deles é aqui de Curitiba, a nossa chefe Manu Bufara, que no ano passado foi eleita a melhor chefe mulher, a número 1 da América Latina, né? Por aquele importante prêmio lá, o 50 Best Restaurants, né? E ela foi receber esse prêmio lá no México e tudo mais, né? Foi assim um momento muito importante da carreira da Manu Bufara. E o outro é o Rafael Costa e Silva, do Rio de Janeiro, que é do restaurante Lazai, e que está listado entre os 50 melhores do mundo, né? E os três estarão aqui. Os três ao vivo e a cores. E não tenho como esquecer ou trazer para todo mundo, no gala do ano passado em Nova York, a Manu estava lá, e ela preparou um prato que foi uma surpresa para todo mundo, que estava assim, absolutamente delicioso, que eram cenouras bebê, com um molho muito especial. E quando a gente leu o cardápio, e quando eu li o cardápio, eu até pensei, uau, cenouras? Vinha assim? até Nova York para comer cenoura? Mas foi assim uma surpresa para as papilas gustativas, porque estava maravilhoso, uma coisa muito surpreendente e muito especial. Então, o Claude, a Manu e o Rafael certamente vão brindar a todos com assim um prato muito especial. Uma noite dos deuses. Inesquecível. Kaique, você vai ter que reservar uma data, hein? Você que mora em Belo Horizonte. Né? Olha, com muito prazer. 9 de outubro, né? É imperdível, né? Eu diria o Claude, né? Voltando aqui a falar um pouco dessa conexão, né? O Claude realmente também já participou de eventos nossos, né? E eu tive essa mesma surpresa, né? Que você estava comentando agora, Zé, de ver o prato que ia fazer e na hora realmente de degustar ali. Foi um evento de lançamento do Captur, né? O carro nosso feito aqui. Fizemos um evento, esse foi no Rio de Janeiro, lá no Museu de Arte Contemporânea, no MAC, lá de Niterói, né, que é uma obra do Niemeyer e tal, que foi inclusive a gente utilizou na publicidade do carro na época. Fizemos um evento lá para a imprensa toda nacional e tal, e com o jantar feito pelo Claude Troisgros. E realmente, né, eu já tinha tido contato, mas me lembro também, até hoje, né, da surpresa positiva ao degustar e tal, estar ali, né, no momento mais importante. Poxa, fantástico realmente. Então, são profissionais de altíssimo nível, né? Parabéns aí ao Pequeno Príncipe, né? E ele tem esse lado, né? Apoiar o projeto Pequeno Príncipe. A gente fica, né, muito feliz de ver. E é importante isso, né? A gente vê, né, o apoio de instituições particulares, privadas, pessoas apoiando o Pequeno Príncipe, que é uma referência, né? Que a gente fica muito feliz de ouvir sempre muito bem falar do Pequeno Príncipe.
não só em Curitiba, não só no Paraná, né, mas a no Renault Brasil já apoiou, inteiro. né? Sim, a gente, em algumas oportunidades, né, já tivemos parcerias, doação de ambulância, óbvio, pela importância do projeto e por toda, né, a seriedade como é conduzida, né, a gestão do Pequeno Príncipe. Então, aproveito até para parabenizar. E aqui eu me lembrei desse fato, né, do lançamento do Captur, que realmente é fantástico, né, ter a oportunidade de ter contato. Então, além, né, de apoiar o Pequeno Príncipe, vale também à noite, né, obviamente, para ter essa oportunidade de ter aí Já vou aproveitar para depois mandar um Save the Date aqui para o Kaique, para o pessoal da Renault. Quem sabe eles possam estar presentes lá para compartilhar essa degustação e desse processo aí de apoio às nossas atividades. Porque o Pequeno Príncipe, como a gente sabe, né, é o maior hospital pediátrico do Brasil, né? Isso. Ou até fora, né? Eu acho que é exclusivamente pediátrico com atendimento pelo SUS, né, Zé? A grande questão é isso. Por isso que ele depende desses eventos para angariar fundos. Atender ao SUS com dignidade e boa técnica, da maneira como a gente faz, que é percebendo a criança como um sujeito de direito sistêmico, não direito apenas à saúde, mas a brincar, a se educar, etc. Então, e também acolhendo o familiar, porque quando você cuida em saúde de uma criança, você automaticamente tem relação com os pais. Isso é inevitável. Inevitável. Então, você bem atender ao SUS, principalmente no nosso caso, em alta complexidade, isso traz uma grande contradição, porque quanto melhor você vai, do ponto de vista técnico, clínico, pior fica do ponto de vista financeiro. Então, é porque a gente começa a ser procurado mais e mais por famílias do Brasil inteiro. Hoje, muitas mães se mudam para Curitiba, ainda grávidas, para ter a criança aqui e para que ela possa ser atendida no Pequeno Príncipe com mais facilidade. Então, essa contradição é a única maneira de lidar com isso. Há muitos anos atrás, a gente percebeu que se quisesse continuar dessa forma e tendo déficits no atendimento ao SUS, nós precisaríamos profissionalizar o processo de captação de recursos, e uma das iniciativas é o Gala, e aí com grandes personalidades que aderiram, principalmente no início, caso do Claude, que está conosco há muitos anos, caso do Pelé. Exatamente. O Pelé foi quem nos trouxe o vislumbre que a gente poderia fazer grandes eventos, e o primeiro foi com ele em Dublin, na Irlanda, e foi um sucesso, e chamou muito a atenção uma coisa: foi um grande sucesso e a comida podia estar melhor, digamos. E isso disse, opa, se a gente pode fazer contando com uma personalidade como o Pelé, e se a comida for top, aí está garantido o sucesso. E aí isso aconteceu em 2013, em Nova York. Nós fizemos um jantar aqui em 2011, né, como eu lembrei, com a presença do Pelé. Sim, e já no Castelo do Batel, né? Isso, no Castelo do Batel, e já com o Claude. Ele entrou fazendo umas embaixadinhas, né? Não foi isso, né? Como uma criança, eu estava lá cobrindo tudo mais. E foi fantástico. Então, esse impulso inicial, hoje nós não temos mais o Pelé, mas tem a Flávia, né? Tem a Flávia, a filha dele, que nos apoia. Que, aliás, esteve aqui há poucos dias, né? Lá no evento no Nuvem de Coco, né? Que vocês fizeram. Teve conosco lá. E muito, tanto quanto o Kaique mencionou, que não pode divulgar muito algumas coisas que vão acontecer brevemente, mas tem algumas coisas previstas aqui. Bom, vocês não vieram aqui para fazer segredo, hein? Mas tem algumas coisas previstas para acontecerem antes do final do ano, envolvendo o nome do Pelé. Ah, é? Então, tem algumas iniciativas nossas, do governo do estado, em conjunto, que vão trazer assim mais visibilidade ao legado social do Pelé, que está aqui em Curitiba e está conosco, né? Então, porque
Nós somos a única ONG do planeta que tem o direito legal de fazer uso da marca, e mesmo no pós-mortem... Quando você fala ONG, você está se referindo ao Pequeno Príncipe. Ao Pequeno Príncipe. Tá. Que é uma associação sem fins lucrativos, portanto uma ONG, uma entidade do terceiro setor. Certo. E aí a gente vai continuar com o Instituto, né, que leva o nome dele, e o legado social dele está aqui. E é no Instituto de Pesquisa, e a pesquisa é um dos motivos do Gala, né? Porque fazer pesquisa no Brasil em doenças infantis, sendo uma organização privada, só tendo muita capacidade de inventar dinheiro para poder financiar isso. Já criatividade, né? Bom, hoje estou conversando aqui no Grandes por Bessa, nesse sábado, dia 19 de agosto, com o Kaique Ferreira, que é o diretor de comunicação da Renault do Brasil e também presidente, a gente ainda vai falar disso também aqui, do Instituto Renault, que também é o braço social da Renault do Brasil, e com José Álvaro da Silva Carneiro, diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com esse bate-papo com os dois. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta neste nosso bate-papo aqui com o Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault do Brasil, José Álvaro Carneiro, diretor corporativo do Hospital Complexo Pequeno Príncipe. Aliás, são dois complexos, né? Complexo Ayrton Senna e Complexo Pequeno Príncipe. São dois bons complexos aqui. Zé, eu queria, antes de devolver a palavra aqui para o Kaique, para ele falar, né, um pouco mais aqui sobre esses 25 anos da Renault, que eu acho que vai ser assim a grande efeméride empresarial de 2023, né? Essa data emblemática. Mas eu queria que você relembrasse uma historinha aqui que eu ouvi de você no dia 2, né? Que foi o lançamento do Gala do Bem lá no Ile de France, agora no último dia 2 de agosto, que você contou uma história muito interessante de uma mãe da Guiana Francesa que veio... Ela é inglesa. Que veio trazer o filho, pena que não era da francesa, né? Só para combinar aqui, mas enfim, era da inglesa. Que ela veio trazer o filho para ser tratado no Pequeno Príncipe, ou seja, veio lá do extremo norte do continente sul-americano. Isso, é o nosso primeiro paciente vindo da Guiana. Nós, diga-se de passagem, a gente
nem imaginava que uma coisa assim seria possível, mas ela sai de uma pequena cidade na periferia de Georgetown, vai para Boa Vista, em Roraima, porque em Boa Vista tem um muito razoável, honesto hospital exclusivamente pediátrico. Aí lá, essa criança tinha um pré-diagnóstico de leucemia, ele chega lá, ali não é um centro capaz de fazer esse tipo de atendimento, e encaminhou para Brasília, para o Hospital José Alencar, que é um bom hospital que tem lá, mas que também menos complexo do que a gente aqui, e aí esse hospital encaminha para cá. Então é SUS, né? E a gente precisa lembrar que uma criança aqui no Brasil tem o direito legal de receber tratamento em saúde, independente da sua nacionalidade. Então, aí ele chegou aqui, já se completaram os exames, é uma leucemia incomum, e agora a criança está sendo preparada para um transplante de medula. Então, o interessante disso é que, na medida em que o Pequeno Príncipe fica mais conhecido por meio aí da internet, das redes sociais, e mães que são muito ativas quando descobrem que tem uma criança que precisa de uma assistência muito especializada, então a saga dessas mães é uma coisa muito impressionante. Acho que essa família dramatiza essa situação, porque, olha, sair da periferia de uma capital, de um pequeno país... De um país periférico também. Completamente periférico, está no hemisfério norte, está acima do Equador, né, para ir para Boa Vista, que é um lugar muito longe daqui, né, também no hemisfério norte, e vir bater aqui em Curitiba, e aí a gente até dá uma atenção especial pelo fato incomum. E certamente não vieram... Esse trajeto deve ter sido feito por rodovia, né? Por ônibus. No começo, sim. Uhum. Mas a partir de Boa Vista, ela conseguiu o apoio do governo de Roraima e depois disso das autoridades ali em Brasília para daí conseguir chegar aqui. Então aqui, como... E essa família está residindo aqui, então? Tá a mãe, né? Que é a criança e a mãe. Nós temos uma casa de apoio, que daí pode ser usada pela família, e a gente, é importante lembrar, nós temos um programa chamado Família Participante, onde a gente cerca de cuidados as famílias, principalmente ou de lugares muito distantes ou de muito baixa renda, com os cuidados necessários para que um familiar fique perto da criança, porque a presença de alguém que traga conforto emocional, segurança emocional para a criança é muito relevante para recuperação, para evitar a recidiva. Então esses cuidados de natureza emocional, psicológica com a criança são profundamente importantes e a gente sabe e proporciona isso. Bacana, olha só, eu achei uma história assim muito... que traduz bem todo esse nome, esse renome, melhor dizendo, que o Pequeno Príncipe tem, não só aqui no Brasil, mas até fora, né, do país, pelo menos aqui na América do Sul, no continente. Kaique, a Renault, eu estive lá no último dia 25 de julho, num evento chamado Metaverso Industrial, né? Que, aliás, é uma coisa muito bacana que eu e um grupo de jornalistas especializados, que não é meu caso, em automotivo, né? Jornalistas automotivos, em indústria automotiva, e enfim, né, com a presença do presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, e outros executivos. Você só não estava lá porque estava na Itália, né? Como diz você, tomando bons vinhos, né? Coincidiu a e data. procurando o melhor tiramisu da Itália, né? Sem dúvida. Que a gente já vai falar disso. Aliás, no Gala do Bem, a sobremesa tem que ter tiramisu, senão o Kaique não vai. Ele é viciado em tiramisu. Né? A sobremesa vai ser feita e oferecida pelo Espaço Klein, né? Que é onde vai ser o evento. Exatamente. A gente não falou disso ainda, mas já vamos falar também. Espaço Klein lá em Santa Felicidade, né? Isso. Do Geraldo e da Natália. Isso. O Complexo Ayrton Senna
Senna foi reconhecido pelas inovações na indústria 4.0, né? Sem dúvida. Que tem a ver com agora o metaverso industrial. Exatamente. Né? Sim, eu acho que tentar traduzir um pouco, né, para o público em geral, o que é a indústria 4.0, né? Só um parênteses aqui, esse reconhecimento foi feito no Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial. A Renault, na ocasião, isso foi em 2020, é a única indústria da América Latina a receber esse reconhecimento. Primeira e única, né? Primeira e única do setor automotivo, aqui na América Latina, primeira e única até esse momento, né? Reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como indústria 4.0, né? Farol da inovação, como se diz lá. O que é isso exatamente? Na verdade, já, né, a Renault tem uma história, né? Vou fazer esse parênteses antes, eu acho que vale a pena, uma história em que a inovação está sempre presente, né? A Renault, como empresa, foi fundada lá em 1898, né? 125 anos esse ano. Um pouquinho mais velha que o Pequeno Príncipe. Isso, o Pequeno Príncipe só está com 103. Vamos fazer 104 esse ano. Mas quando chega nesse número, nessa escala, não faz muita diferença, né? São empresas centenárias já, né? Isso. Acho que só isso já demonstra toda a seriedade e todo o trabalho feito ao longo desses anos aí. E a Renault sempre teve inovação, né? A curiosidade quando a Renault foi constituída, né? Os irmãos Renault é um nome de família, né? Então, o Louis Renault, que era um dos irmãos, era o inventivo, ele pegou um carro e pôs no carro, na época, os carros tinham, gente, 1,5 cavalo por aí, né? Tá com o início, né, da mudança das carroças para algo motorizado, né? Então, pegava realmente as carroças e punha um motor, né, que estava começando a ser desenvolvido ali naquela época, para poder ter algo que, né, se locomovia sozinho, né? O automotor ali, o automóvel. E aí, Louis Renault, nessa onda ali, desse início, dessa efervescência, eu diria, até na Europa, né? Dessa criação, ele inventou a caixa de câmbio. Fez ali um câmbio de 3 marchas. Poxa, por que essa história toda? O que ele fez? Para poder, né, com um carro com motor de 1,5 cavalinho, 1 cavalo, poxa, é nada, né? Os carros hoje têm 70, 80, 100 cavalos e tal, 200 cavalos, 1,5 cavalo, é realmente muito fraco. Então ele andava muito bem no plano, né? E Paris tem um local muito conhecido, que é Montmartre, né? Uhum. É uma bairro boêmio, colina, né? Um bairro boêmio, e tem uma Sacré-Cœur, né? Uma igreja lá em cima, e é uma subida bastante íngreme, que é a rua que chama Le Pic. Onde fica o famoso Moulin Rouge, inclusive. Exatamente, naquela região. Moulin Rouge está na parte ainda plana, né? Aí você tem essa subida ali, que é a rua Le Pic, para chegar lá em cima, em Montmartre, né? Que é esse bairro boêmio, é verdade, e tem também a Sacré-Cœur, que é uma igreja, né, super bonita, famosíssima, né? O que ele fez? Fez uma aposta com os amigos, que ele, com aquele carro, ele ia subir aquela colina. E ninguém acreditou, porque nenhum carro subia a colina. Porque para subir a colina com aquela potência não era possível. E aí a solução técnica. Na época devia ser uma colina mesmo, né? Sim, com vegetação em volta. Exatamente, não era nem tão pavimentada, né? Só tinha essa ruazinha ali que era Le Pic e tal. E ele apostou com alguns amigos, né, que eles conseguiriam subir. E em função do câmbio, foi uma inovação, ele conseguiu subir. E com isso ele ganhou a aposta e começou a vender ali os primeiros 8 Renaults. Então essa é a curiosidade do início da Renault. E a Renault, de lá para cá, mantendo sempre a inovação, né, no seu DNA. Aí eu faço um parênteses também aqui, né? O primeiro carro lançado no Brasil pela Renault e produzido, né, aqui no Paraná foi a Scenic, né, a Megane Scenic, um monovolume. Primeiro monovolume do mercado brasileiro, né? E tal. Então já trouxe a inovação desde o início ali. De lá para cá, já foram 3.500.000 veículos produzidos aqui no Paraná. E cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão desses já exportados. Então, eu acho que são números aí que mostram, né? Você imagina aí, são 2,5 milhões de família, pelo menos, brasileiros, né, rodando em veículos Renault, de toda essa história. Do Scenic, depois temos o Logan, Sandero, né, carros que marcaram a vida de muita gente. O Scenic é curioso, né? Quando você fala do Scenic para muita gente, poxa, claro, eu me lembro, né? Pais de conhecidos tinha, a família tinha, coisas assim. A gente até briga, tem os viúvos, né, da Scenic no Brasil, e a gente está fazendo isso, né? A gente está mostrando, a gente tem um pequeno museu, né, para preservar a nossa história aqui no Brasil, e esse primeiro Scenic produzido no Brasil, até hoje a gente conserva, né, lá dentro da Renault, e a gente está fazendo com a imprensa especializada. Ele estava exposto lá, inclusive, no dia. Exatamente, né? Alguns jornalistas puderam andar nele isso, e tal. Então é uma grande emoção aí, né, e a gente preservar essa história toda aí. E dentro disso, a inovação passa por isso, né? O que é inovação? É trazer soluções, né, que até então não existam, para tornar a empresa mais eficiente, com mais qualidade, com menos custo e tal. A indústria 4.0 é isso, né? Ou seja, como a gente vai, podemos dizer, traduzir,
digitalizar o processo produtivo de um veículo de forma a torná-lo mais eficiente, mais rápido. Então, para dar uma informação, toda, né, a área Fabril tem Wi-Fi dedicado à fabricação, e a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de gêmeo, né, digital. O que é o gêmeo digital? Tem um carro passando na linha de montagem, existe esse carro no mundo digital. Tem uma máquina de solda dando um ponto de solda numa carroceria. Esse ponto de solda ele é registrado e guardado na nuvem, né? E a gente tem todos os parâmetros de tensão e tal daquele ponto de solda. Se há alguma variação, a gente imediatamente já detecta e age para poder corrigir. Então, tem várias dessas palavras modernas hoje, né? Inteligência artificial, conexão por Wi-Fi. Os nossos trabalhadores, o supervisor de linha, já são o que a gente chama de supervisor conectado. Todas as informações estão no tablet, imediatamente online disponível, e todo esse histórico a gente tem do controle, né, obviamente, de tudo aquilo que é produzido dentro das nossas fábricas. Isso no mundo inteiro e também aqui na nossa fábrica de São José dos Pinhais. Se o Cláudio Trogô estivesse aqui participando desse bate-papo, ele ia dizer, né, que maravilha, né? Essa fábrica da Renault, né? Sim, Gostei da pronúncia francesa da Renault. Renault. Agora, inclusive, né, esse carro que você citou o primeiro, Renault lá, 125 anos atrás, né? Sim. 128, né? 125 faz esse ano. Não, 125, exatamente. Então a fábrica aqui foi inaugurada 100 anos após a Renault lá, surgimento da Renault na França. Mas esse carro, esse que subiu a colina lá em Montmartre, tem uma réplica dele aqui na fábrica, né? Exatamente, tem uma réplica dele aqui. Essa réplica foi construída quando a Renault fez 100 anos. Foram construídas algumas réplicas, né, exatamente em comemoração aos 100 anos da fundação da Renault ali. E aí a gente aqui no Brasil trouxemos uma e tem lá, realmente faz parte desse nosso acervo, né, dos carros. Junto aí, com outros ícones, né, da Renault, como o Renault Dauphine, né? Sim, tem um Gordini, né? O Gordini e o Dauphine. Exatamente. Né? Você Gordini... deve ter andado, né, de Gordini. Muito no Gordini. Então, essa é uma história interessante. A gente comemora 25 anos de fabricação no Brasil, mas a gente conta também com muito orgulho que a história da Renault no Brasil começou antes, na década de 60. Por quê? Sim. Foram fabricados no Brasil o Gordini, que é um carro Renault. Então, a Renault autorizou, na época, um fabricante que estava no Brasil, chama Willys Overland, a produzir aqui o Gordini e comercializar no Brasil. Então já era um primeiro Renault produzido aqui. E aí também tem outra curiosidade, tem o primeiro carro esportivo nacional, que se chama Interlagos, Willys Interlagos, em homenagem tá lá na fábrica também. Que tá lá na fábrica de origem, né? O dia que eu estive lá, eu fiz foto dele, tá aqui, ó. Fantástico. Até mostrar aqui a foto dele para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube. O Interlagos conversível. Interlagos conversíveis, exatamente. Foram produzidos 3 carrocerias. E aí, o José já viu que entende muito bem da história aí. Alpine, que é uma marca do grupo Renault hoje, que inclusive está presente há 2 anos na Fórmula 1. Esse é o Gordini, equipe Renault. Esse é o Gordini. Isso. Exatamente. Produzido no Brasil, já então na década de 60, sob licença da Renault. E o Interlagos, que a gente viu agora há pouco, o vermelhinho, a história é essa. Na verdade, foi produzido aqui, autorizado a produzir aqui, e na verdade na época se chamava Alpine A108, né, um modelo 108, produzido sob licença aqui pela Willys Overland, em homenagem ao nosso circuito de Fórmula 1 e tal, de Interlagos, muito famoso, o nome foi dado de Interlagos. Então, a presença da Renault como produto no Brasil está aqui já há muito tempo. Como Interlagos, onde o Senna conquistou grandes vitórias. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Fantásticas vitórias. Zé, o Gala, essa 13ª edição do Gala do Bem vai ser lá, como você bem lembrou, no Espaço Klein, em Santa Felicidade. Acho que é a primeira vez que vai acontecer lá, né? Que é um espaço belíssimo ali. Né? É um espaço belíssimo, jardins maravilhosos. E é a primeira vez que vai acontecer lá. E também eu preciso lembrar, né, já que ele estava lembrando das origens da Renault, o Pequeno Príncipe tem na sua origem um grande protagonismo, né? Lá em 19 é a primeira vez que surge aqui na cidade uma possibilidade de atendimento a uma família que tivesse aflita com sua criança doente. E seja no mundo, na medida em que isso vai se estendendo e se aproximando do hoje, dezenas de coisas aconteceram pela primeira vez no Pequeno Príncipe, como uma UTI pediátrica, por exemplo. E no mundo da inovação,
Nós temos um projeto junto com o Hospital de São Paulo chamado Sabará e o hospital em Israel chamado Schneider, um grande estudo sobre o que possa ser um hospital sem tijolos. Nós acreditamos, principalmente nós e o Schneider de Israel, que no futuro as instalações físicas vão ficar mais ou menos no número em que existem hoje e que mais e mais vai acontecer um preparo antes de alguém ir para um hospital. E óbvio que estamos falando do mundo da pediatria, mas isso também é verdadeiro para o mundo dos adultos e dos idosos. E vão acontecer deshospitalizações precoces. E aí o grande processo de atendimento vai se dar em casa, através de tecnologia. Então, como que o cuidado vai mais longe através da tecnologia, com monitoramento de todos os parâmetros e sinais vitais do paciente, e sua configuração, e sua patologia, sua doença, mas à distância. Então, isso tem um componente grande de gestão de risco, que precisa estar profundamente dominado, e isso também está associado à produtividade, evidentemente, né? Porque, principalmente no Brasil, que tem limitações geográficas muito importantes, que daí determinam que tem poucos profissionais pediátricos disponíveis no Brasil. Cito aqui, por exemplo, tem o estado do Acre, tem uma cirurgiã pediátrica. Então, é uma pessoa que eu conheço bem e que tem um grande constrangimento para tirar férias, por exemplo. O que acontece com as crianças do Acre que precisam de uma cirurgia se a Fernanda, que é essa cirurgiã, viaja? Então, o futuro da telemedicina é uma coisa muito inovadora, que ganhou muita evidência aí no transcurso da pandemia, mas que nós começamos nossas apostas na telemedicina, na prática, no início de 2016. Então a gente está muito avançado nisso, temos orgulho disso, porque acreditamos que o futuro está muito relacionado com isso. E para poder avançar, o apoio da comunidade em eventos como o Gala é absolutamente fundamental. Claro. E olha só, o Gala, então, é um evento para 250 pessoas? Isso, é isso? 250 pessoas. Com esse menu exclusivo, né? Preparado pelo Claude, a Manu e o Rafael Costa e Silva. O convite individual custa R$1.000, certo? Isso. O duplo, 1.800 e a mesa com 8 lugares e contrapartidas específicas, R$15.000. Perfeito, isso. E quem quiser informações sobre isso, a pessoa encarregada é a Samara. Samara Macedo? Samara Macedo, ela, se quiserem anotar, peguem, por favor, sua caneta. Sim. Então, é samara.macedo@hpp.org.br, que é o Isso. HPP é o de Hospital Pequeno Príncipe, né? Ou no telefone 41 99 743 5183. Exatamente. Então, repetindo, samara.macedo@hpp.org.br ou pelo telefone aqui de Curitiba, 41 997 43 5183. E marca a data, 9 de outubro. 9 de outubro. Pertinho do Dia da Criança. Exatamente, que aliás não deve ser uma coincidência. E o Gala do Bem tem como madrinhas, né, a Marjorie Geiger-Hauser e a Mani Elash. Isso. São duas mulheres bem... As duas, mas a Mani e a família... engajadas, né, lá com o Pequeno Príncipe. Ela e o Dinho há muito tempo nos apoiam, principalmente no transplante de medula, no TMO, que é uma atividade que a gente começou muito inspirados pelo Dr. Eurípides Ferreira, que já se aposentou, mas é uma grande personalidade da medicina. Estava presente junto com o Pasquini no primeiro transplante de medula feito no Brasil, e é o grande incentivador e inspirador do TMO, que é uma atividade excepcionalmente complexa,
e onde o Pequeno Príncipe, nesse momento, nós temos a maior casuística de transplante de medula para doenças raras, não apenas na oncologia, mas também nas raras. Então, esse apoio da Mani e da Marjorie e suas redes de relacionamento, e aí convido quem estiver nos ouvindo a nos procurar, porque certamente é uma celebração, esse apoio. A gente sabe da responsabilidade que significa gerir o Pequeno Príncipe e entregar para esses apoiadores o serviço que a gente vem oferecendo há muito tempo. E certamente vai ser uma coisa muito legal, uma festa para as papilas gustativas. Sem dúvida alguma, né? Já começa a dar água na boca, né, Kaique? Olha, e dessa história toda, né, esse papel social importante que o Pequeno Príncipe cumpre, eu queria que você falasse um pouquinho também do Instituto Renault, do qual você é o presidente, que também faz um trabalho ali com a comunidade do entorno do complexo já há muitos anos, né? Acho que desde o início, né, já da fábrica, né? Não, sem dúvida. Primeiro, novamente, né, o trabalho do Pequeno Príncipe é realmente louvável, né? A gente tem que estar muito feliz. E essa parte da tecnologia, só para pegar esse gancho, né? A gente falou um pouco do metaverso industrial e tudo isso, e realmente tem coisas hoje já que são possíveis, né? Que até pouco tempo não eram possíveis. Então hoje a gente tem, por exemplo, ainda nessa linha da tecnologia, um treinamento que a gente faz para os colaboradores, ele é totalmente realizado com óculos 3D, no ambiente virtual. Então isso evita realmente que o colaborador tenha que ir nessa fase para a fábrica ou tenha algum risco de segurança. Faz todo um treinamento virtual usando óculos 3D, que é, vamos dizer, a princípio utilizado para brincadeiras, né, para jogos, mas já é uma realidade o uso dessa tecnologia no treinamento, nesse caso específico, e também essa monitoramento de alguns fatores. Como eu disse, a gente tem um centro focado no nosso metaverso industrial lá na França. Eu tive a oportunidade de estar lá, e de lá eu falei, todos esses parâmetros da fabricação dos veículos em todas as fábricas do mundo são monitorados de lá. E qualquer parâmetro que esteja fora daquilo que é previsto, há uma sinalização nessa central lá também. Há aqui na fábrica, né, quando é o caso, mas também há lá para que tenha essa estatística e esse olhar, a inteligência artificial te ajude a buscar soluções e apontar isso de forma muito eficiente. Tanto quanto, no nosso caso, um centro de simulação realística, onde nós promovemos o treinamento de cirurgias por vídeo, porque no mundo pediátrico ainda não está viável o uso de robôs cirúrgicos. Então, as cirurgias minimamente invasivas são cirurgias por vídeo. E nós fazemos o treinamento de jovens cirurgiões que querem se aplicar nisso, com bonecos, com óculos também, de tal forma que eles possam treinar muito nos bonecos antes de ir para a vida real. E os bonecos estão tão evoluídos, que muitos falam. Inclusive, se o camarada errar, o boneco dá um toque. Olha, você não faça isso. Ele reage na hora. Isso aqui é um gancho interessante, porque toda essa evolução da tecnologia, né, que você teve a oportunidade de ver na fábrica, que a gente está comentando aqui também, né, na telemedicina e outras coisas, também nos leva a fazer com que os nossos colaboradores, né, e os profissionais em geral, tenham uma formação para isso, obviamente. Então, não é que você vai acabar, como a gente fala, né, algumas pessoas pensam, então não vai precisar mais do supervisor de fábrica. Não, precisamos dele. Só que o nível de instrução dele, os meios que ele trabalha, o tipo de ação dele é diferente, né? Porque ele vai ter mais recursos, mais informações. Então é muito bacana ver a evolução dos nossos colaboradores. E quando a gente fala de novo da indústria 4.0, do metaverso industrial, todo o nosso time lá, né, da fabricação, focado e aprendendo e desenvolvendo. No tour que a gente fez na fábrica, lá no dia 25 de julho, deu para sentir isso. Né? Que tá todo mundo já com isso é vida real já. Discurso bem afiado, né? Não, e prática, né? Não é mais, nós estamos pensando em fazer isso. Aí eu pego esse gancho para falar isso, quer dizer, porque realmente voltando ao Instituto, né, que foi a sua pergunta, o Instituto Renault realmente é o braço, né, digamos assim, de ações socioambientais da Renault. É uma contribuição da Renault, digamos assim, para o desenvolvimento da sociedade, essa é a nossa visão. Né? A gente tem aí uma participação importante na geração de emprego, em arrecadação de impostos, obviamente, mas isso a gente entende que a sociedade precisa ainda mais do nosso apoio em algumas áreas. Então, a nossa estratégia passa primeiro para priorização, né? Então a gente tem um trabalho muito forte na comunidade,
próximo à nossa fábrica, né, que é o bairro Borda do Campo, lá em São José dos Pinhais. Então ali a gente fez, é importante dizer isso também, eu acho, né, em 2018, por exemplo, para pegar uma data, fizemos o que a gente chama de mapa social. Contratamos estudo de pesquisa, aquilo que o censo faz, né, nas comunidades, fizemos um mapa social e aí fizemos um trabalho longo com a comunidade para identificar lideranças, identificar quais eram os problemas, identificar quais eram, né, as ações que já aconteciam que a gente poderia apoiar. Então a gente passou de um modelo de filantropia, né, que a gente sempre apoiou de alguma forma a comunidade, para um modelo de desenvolvimento humano. Então um trabalho grande junto a essas associações, aí tem a Associação Borda Viva, que é um grande exemplo, é o projeto que a gente apoia há mais tempo. Tem duas fontes de geração de renda. Uma é a Casa da Costura, então eles produzem vários produtos belíssimos, né, e de alta qualidade, com todo esse treinamento que a gente forneceu. Tiveram treinamento de compliance, treinamento de RH, de formação de preço, para realmente se profissionalizarem e crescer. E com isso, uma informação desse caso específico, desse projeto, eles multiplicaram por 13 o faturamento deles de 2015 para 2022. Faturar por 13, multiplicar por 13 o faturamento, quer dizer que, na verdade, tem mais pessoas trabalhando para dar, né, vazão ao volume de encomendas que eles tiveram, tem mais famílias sendo assistidas. Óbvio, a comunidade tem ali uma realidade muito dura, né? Muitas mulheres, mães de família, que cuidam da família, da subsistência, e não só a parte já da geração de renda, é uma consequência também do treinamento que elas receberam. Então, de novo, a educação, né, entrando aí na formação para poder melhorar a qualidade de vida no final da história, né, que é o que a gente quer apoiar em toda a comunidade. Então, tem esse eixo forte da geração de renda. A Borda Viva tem a geração de renda através de um restaurante que eles têm, que nós construímos como Instituto Renault a sede nova deles. Já almocei lá uma vez. Com um restaurante industrial, né, e tem a Casa da Costura. Então, a gente deu a estrutura, ajudamos a formação para que eles pudessem ter essa renda dessas. A presidente lá é a Rose ainda? A Rose. Chama-se Rose, é uma senhora, né, que é da comunidade, né? Sim, exatamente. Começou o projeto lá em 2000, né, de forma, né, a tentar ajudar com Kikuri, e tem um trabalho muito grande de, como a gente fala, de segurança alimentar, que foi o início do trabalho dela, trazer uma forma de alimentar crianças do bairro que não tinham como comer. Hoje, lá, todos os dias, 130 crianças almoçam lá, né, sem pagar nada absolutamente. Óbvio, isso elas têm que estar cadastradas, tem que estar na escola, tem um atendimento também, como acontece com o Pequeno Príncipe, né, não só a criança, mas a família, porque tem situações de risco bastante importantes. Então tem um atendimento até psicológico, tem essa orientação, às vezes a pessoa está desempregada, então não, olha, tem aqui a Casa da Costura, tem a parte de restaurante, e eles funcionam como uma verdadeira escola, né, técnica, digamos assim, e algumas delas já foram contratadas para trabalhar dentro dos restaurantes da Renault, né, através da empresa que fornece esse serviço para a gente. Nosso fornecedor de bancos, né, que costuram os bancos e tal, também foram contratadas. Então, é uma rede que a gente cria, né, de novo, para tentar, obviamente, auxiliar a melhorar, né, a vida da comunidade. E são vários projetos, né, esse da Borda Viva é um dos que a gente tem muito orgulho em dizer, que a gente vê, né, realmente ali. Outros projetos, para citar só mais dois, que também é focado na educação, a gente chama de Geração Futuro. Geração Futuro Jovens Talentos, Geração Futuro Profissionalizante. Jovens Talentos, para jovens de 15 a 20, 21 anos, que ali estão numa condição que não tem nem como procurar um emprego, porque não tem uma condição mínima, formação mínima de como fazer um currículo, de como se portar numa entrevista, informações básicas. Então a gente faz toda uma formação, né, junto com outros parceiros, a Unileu é um deles e tal, e ali a gente tem resultados fantásticos. A gente tinha um índice até a turma anterior, que era 82% da turma conseguiu um emprego após fazer o curso. Né? E aí, de novo, a gente envolve a nossa rede de concessionários. A concessionária nossa de São José dos Pinhais contratou 3 desses jovens que passaram pelo curso. Então, dá maiores condições para eles estarem no mercado de trabalho. E o profissionalizante, da mesma forma. Nós encerramos agora a segunda turma, né? Aí é focado em mecânica automotiva, e também, novamente, contamos com o apoio dos nossos concessionários, fazem aulas na concessionária, né, específica. Então, de novo, o objetivo é formação, para que as pessoas tenham melhores condições de desenvolvimento, melhorar a renda de toda a família, né? A gente sabe que tem um impacto importante. Então, são vários projetos, né? É bacana a gente falar disso aqui. E a nossa visão é essa: parcerias entre iniciativa pública, iniciativa privada e outras ONGs também, né? Que têm ali um objetivo comum de promover uma melhoria da comunidade.
Maravilha. Bom, a gente já está aqui nos minutos finais. Quero agradecer aqui a presença do Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault do Brasil e presidente do Instituto Renault, e do José Álvaro Carneiro, mas deixo aqui os minutos finais para você concluir, então, Zé, falando aqui, né, reforçando o convite para a sociedade toda aí curitibana e mesmo quem está nos ouvindo e nos assistindo fora de Curitiba para participar do Gala do Bem. Isso. Venham para o Gala do Bem, certamente vai ser absolutamente fantástico. O Pequeno Príncipe também é um centro formador, é muito importante a gente perceber uma empresa de ponta como a Renault oferecendo não apenas para a comunidade, mas treinamentos muito contemporâneos para seus funcionários. O Pequeno Príncipe também é um centro formador, vamos lembrar que a gente não apenas tem um centro de simulação realística, mas também temos uma faculdade, né, que oferece uma série de cursos de graduação, pós-graduação e outros. Também temos um programa chamado Multiplica, que é exclusivamente focado em pediatria, em pós-graduações na área, lato sensu e stricto sensu na área da pediatria. E o combinado do Pequeno Príncipe, daí eu lembro a todos, o Pequeno Príncipe é um grande projeto social através da saúde, com foco na criança, que é um tema muito associado ao futuro. A criança é muito simbólica do futuro e isso merece uma atenção especial. Lembrando que, como diria o Saint-Exupéry, o essencial só pode ser visto com o coração. Ou é invisível aos olhos, né? E é invisível aos olhos. Então, isso do essencial, que é a criança, que é o futuro, é a celebração e o apoio que a gente tem tido muito da comunidade curitibana, brasileira e mesmo fora do Brasil, porque é uma atividade muito especial que muito nos orgulha. Muito obrigado, José Álvaro da Silva Carneiro, muito obrigado mais uma vez, Kaique Ferreira, e agradeço a vocês que nos acompanharam nesse Grandes por Bessa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente volta no próximo sábado. Excelente final de semana a todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.